vocês mais um Resenha do Louvor. E aí, amiga, como você tá? Tudo bem, e você? Engraçado, hoje eu tô mais nervosa que no primeiro. O que será? Eu não E sei. no segundo? Eu também tô. Mas é assim, né? As Faz coisas vão parte. acontecendo, a gente Faz vai ficando parte. nervoso, mas depois dá uma melhoradinha. Muito bom. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha do Louvor. A gente tá muito feliz em estar aqui hoje com uma convidada muito especial. Muito mega especial. E vamos revelar primeiro ou vamos falar dos nossos patrocinadores? Eu acho que a gente podia fazer um pouquinho de suspense, porque eu amo suspense, amo surpresa, então a gente vai enrolar um fazer pouquinho. suspense. Vamos. Bom, primeiro vamos dar a chamada aqui dos nossos patrocinadores. Por favor. Nós temos uma patrocinadora nova hoje, que é a... Tá até cheirando, né? De Salgados, que está nos patrocinando hoje. Pessoal, pensa num salgado gostoso, sequinho, saboroso, crocante, bem recheado. Maravilhoso. Né? Então, se tá precisando aí de fazer uma encomenda aí para sua festa, para buffets também, o QR Code vai estar aparecendo na tela, Net Salgados. Entre em contato, já cai no WhatsApp direto, já faz seu pedido. Para essa noite, a gente vai estar soltando uma terça-noite. Então, terça-feira à noite é dia de pedir salgado também. Todo Isso dia, aí. né? Todo dia. Exatamente. Bateu a fome, o salgado. Exatamente. E para quem não conseguir pelo QR Code, na descrição do vídeo vai estar o link aí da Net Salgados também, tá bom? Janete, obrigado também por essa parceria, por esse apoio ao projeto. E vamos para as nossas outras duas patrocinadoras que continuaram com a gente. Exatamente. Já que a gente está Mais um falando programa. de comida, Sim. a gente pode agora colocar um doce? Pode. Então a gente vai falar da Paty. Boa. Chocopate, certo? Muito bom. Gente, Chocopate. Então, olha só. Hoje você já vai ter a oportunidade de fazer a sua festa. Primeiro você vai fazer sua encomenda de salgados com a Janete. Depois você vai fazer a encomenda do seu bolo, dos seus docinhos com a Paty. São doces maravilhosos para aguçar mais ainda a sua vida, adoçar o seu dia. E é tudodebom.com.br, ok? E aí você entra lá, tem diversos sabores de bolo. E agora, chega no final do ano, para você que não é amante da cozinha, para você que não gosta de cozinhar, a Paty também, ela te ajuda. Então, tem as sobremesas, tem doce, tem de tudo que você possa imaginar. Muito bom. Isso aí. E a nossa outra patrocinadora, que aí depois que você comeu o salgado, comeu o docinho, aí você vai precisar dar uma malhada. Você vai precisar queimar toda a caloria, né? Exatamente. A nossa parceirona. Eu falei errado o Instagram dela nos 2 primeiros programas. Ela é um amor. Falou, não, tudo bem, mas hoje eu vou falar certo. Pessoal, procurem no Instagram Personal Carol Lima. Personal Carol Lima. Também tá passando aí agora o QR Code. Você pode entrar e cair direto no Instagram dela, no WhatsApp dela para falar com ela. E aqui no rodapé do vídeo também tem o link do Instagram dela, tá? Então, é consultoria online para objetivos de emagrecimento, de hipertrofia, enfim, busca de melhor qualidade de vida. Fala lá com ela tem uma consultoria online especial e tem aula presencial também. Chama ela lá que ela desenvolve um projeto específico para você. Muito bom. Bom, anunciados os nossos patrocinadores, não estou esquecendo de ninguém não, né? Não. Essa hora não pode esquecer ninguém. Não, né? Não. Muito bom. Anunciados os nossos patrocinadores, vamos então anunciar a nossa convidada mais do que especial que está aqui conosco nesse terceiro episódio do Resenha, que é ninguém mais, ninguém menos que a minha mãe. Uhul, nossa pastora Cida. Pastora Olá. Cida. Maria Aparecida. Maria, ela não gosta. Não. Maria não gosta. Cida. Mãe, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Gente, ela tá super nervosa, eu vou contar. É a gente já falou pra ela pouquinho. relaxar. Só se a gente tivesse pego e colocado aqui o jogo de imagem em ação, que essa Aí ela pastora ia se manda soltar. bem.
Gente, eu vou tentar falar longe do microfone, que eu percebi que eu gritei nos 2 primeiros episódios. Sim. Tá? Quando eu dou risada, eu aumento o tom de voz, aí a pessoa que tá ouvindo fica... Não. Então eu vou tentar ficar mais longe. Mas a minha mãe tem umas histórias aí do Imagem e Ação, mas acho que ela não autorizou falar. Pode Não. falar? Só uma, vai. Não, né? No final a gente fala. Vocês gostam? Minha só no final. A mais leve, tá? A mais leve, tá bom. Me lembre. Se a gente esquecer, quem tá aí no estúdio nos lembre de, Nos no lembre. final, falar sobre as façanhas da minha mãe no jogo Imagem e Ação. Sem essas façanhas, eu acho que não seria a mesma coisa. mesma não, coisa. não ia dar. Mãe, legal. brincadeiras à parte, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro pai, que eu, né, tenho, por hierarquia, chamei primeiro o pai, depois você, mas tá no mesmo nível do meu desejo, da minha intenção de honrar vocês e deixar registrado a história de vocês e falar o quanto eu amo, o quanto eu admiro. Então foi assim com o pai e a mesma coisa com você. Tá bom? Então fica à vontade, tranquila. Tô Parece- ficando à vontade. Pense que a gente tá lá em casa, na mesa, tomando café. Isso. E aí você Ó, solta as suas histórias. Você foi mal gosta de aqui. contar a história, então Eu gosto, assim, né? Não tão assim, né? Mas eu gosto. hoje é o dia, aproveita. Vamos lá. Tá bom? Então vamos entrar, né? Nossa história. Como eu falei, é sempre bom a gente começar do começo. sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Você teve uma infância Foi uma difícil. infância tranquila, uma infância difícil. Como que foi? É muito interessante, né? A gente falar da nossa história, né? Não costumo muito falar das minhas histórias. Falei muito em casa com eles, né? Com os pré-adolescentes, os adolescentes, que hoje já são, né, bem Bem grandinhos. casados. Aí eu contava as histórias, aí depois eu esquecia que eu já tinha contado as histórias. Quem nunca, né? Aí eu repetia as histórias. Aí a Emily, mãe, você já contou essa história. Mas falar da infância. Eu tive uma infância não muito tranquila, né? Eu perdi o meu pai, eu tinha acho que uns 12 anos. Aliás, eu nem o conheci, né? Porque houve um episódio na vida da minha mãe. Eu vou ter que ir um pouquinho assim rapidinho mais atrás para poder a gente se achar. Lá no tempo dos meus avós, da minha mãe, né, a criação foi muito rígida, era muito rígida, né? Os pais eram muito rígidos. E minha mãe teve uma criação muito rígida, minha avó era muito general, né? E os filhos não escolhiam os parceiros para se casar. Eram os pais que escolhiam, né? E foi assim na vida da minha mãe. Meu Deus. Minha mãe, minha tia, né? Elas eram em 3 irmãs. Então, a minha avó que escolheu os maridos, né? E nenhuma das minhas tias casou com o príncipe encantado, né? Escolheram, os maridos foram escolhidos pela minha avó. E minha mãe também casou dessa forma. E minha mãe não amava meu pai, né? Então, nessa história aí, minha mãe se casou por casar, porque, né, minha avó Tinha quis que que ela se casar. casasse. E quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe já estava se separando do meu pai. Meu pai foi embora para a terra natal Natal. dele. Vocês vieram de Minas Não, para São Paulo, não foi isso? minha mãe, Sua mãe veio de Minas para a São Paulo. família Você dela. nasceu aqui. Eu nasci aqui. Aí depois teve essa questão, seu pai voltou para Minas. Isso, meu pai Vocês ficaram. voltou. Minha mãe não foi muito fiel ao casamento, né? Porque ela não amava meu pai, né? Ela casou por imposição da minha avó. Então, já tinha 5 ou 6 filhos, né? Que nós somos ela tinha, quando ele... já tinha 6 filhos. 6 filhos, porque a questão da separação foi por causa de uma traição, né? Minha mãe acabou se envolvendo com outro e meu pai resolveu ir embora. E eu tinha 2 aninhos de idade, Meu Deus. né?
E depois minha avó contava que ele queria me levar com ele. E minha avó não deixou, né? Minha avó falava que ele queria levar, porque eu era a única filha mulher, então ele queria me levar e tal. Mas eu era apaixonada pelo meu pai, sem conhecê-lo. conhecê-lo, né? Porque com 2 aninhos de idade não tinha muitas lembranças, mas queria porque queria esse pai, queria conhecer esse pai, queria ter contato com ele. Mas aos 12 anos de idade, lá em Minas Gerais, né, onde ele morava, Ponte Nova, ele sofreu um acidente de trabalho e ele veio a falecer. E eu não cheguei a conhecer, né? Você ainda foi, né? Foi pro velório, mas não chegou a tempo. Sim, a gente tentou ir para o velório. Talvez foi melhor, né? Porque a vida inteira, né? Aí Porque se não o conhecia e chegar a conhecer ele assim, nessa posição, acho que ficaria um sentimento, né? meio Dolorido. dolorido, verdade. E pelo menos sem conhecê-lo e já tinha a paixão, mesmo não sabendo quem era. Isso. Era uma paixão que eu tinha. Eu falava para minha mãe, quando eu tiver maior, né? Que eu tiver controle da minha vida, né? Tal, eu vou lá conhecer meu pai e tal. Mas não foi assim a história, né? Então, foi uma infância, assim, que já começou com muitas dificuldades. A gente foi criado pela minha avó. Minha avó era uma pessoa... Ela cuidava, né, dos netos, mas era uma pessoa muito rígida também. Levei umas boas surras dela. Porque minha avó escreveu, não leu. Pau comeu. Pau comeu. Né? E foi uma infância, assim, meia conturbada. Não foi uma infância muito legal, não. Legal. Mas, enfim, né? Eu amava a minha avó, porque ela era a avó que cuidava. A minha mãe foi a mãe que gerou e colocou no mundo. Mas, assim, aquela coisa materna, né? Minha mãe não tinha. Não existiu, né? Não existiu. Nossa, só legal, abrindo um parêntese rapidinho, que podia ter falado antes, mas vou falar agora o tema, né, desse episódio. Todo episódio a gente coloca um tema. Sim. E o tema do episódio de hoje é família, né? Família, né? Família. Então a gente vai trazer também algumas pistas, né? Isso. Sobre algumas pistas aí pra gente não só... A nossa ideia é que você que assista não só conheça uma história, né? De alguém comum, mas com uma história incrível, mas que você também leve dicas e pistas para a sua vida, né? Para o seu dia a dia. Então, hoje, a gente vai dar 3 pistas aí para você se apaixonar pela sua família. Exatamente. Okay. Se apaixonar e as pistas para que vocês possam colocar em prática mesmo. Exatamente. Que eu acho que essa é a melhor parte, né, do que a gente vai deixando para vocês. Isso aí. E aí, vamos falar um pouquinho. Apesar, é um paradoxo, mas apesar de toda essa dificuldade que você falou, você fala da sua infância sempre com muita alegria, assim. Você tem episódios que conta às vezes até... Ela devia ser uma criança arteira, eu tenho certeza. Muito. Tá eu era a que mais apanhava. Ela conta às vezes até excessivamente. Mas eu tenho muitas histórias aí que são engraçadas de infância. Eu até marquei aqui que você conta quando a cabra comeu seu dinheiro. Ou da reguada na escola. A Fala cabra malvada. Porque nem tudo é só tristeza, né? Sim. Porque a criança, mesmo que ela viva em um ambiente triste, conturbado, a criança nasceu para ser feliz, né? Então, ela tem essa coisa natural de ser feliz mesmo no meio do sofrimento ali, né? Ela é feliz. Então, eu fui uma criança muito arteira e fui muito feliz também. Que bom. Então, a história da cabra. Era a nossa Bita, né? A casa da minha avó era um jardim zoológico. Meu Deus. E tudo que você imaginar tinha. Para você ter uma ideia, acho que a gente tinha porquinho, tinha cerca de uns 10 cachorros. Jesus. Tinha papagaio, tinha galo. Que delícia. O galo convivia com a gente, socialmente. Porque o galo só faltava falar. Meu Deus do céu. Qual era o nome do galo? O galo é Garibaldi.
Me lembrei rapidinho, Garibaldi. Ai, Garibaldi. E esse galo era muito legal, ele vivia no nosso meio. Aham. Então, a Bita era a cabritinha que entrava na casa, saía, Gente. ficava no meio, é como se fosse uma pessoa, né? A minha avó, ela tinha muita ligação com os animais só faltavam falar. Esqueci. Então, a gente aprendeu a conviver com animais, né? Porque o animal, ele tem essa coisa de comunicar, ele só Sim. não fala. Exato. Né? Então, os nossos bichinhos em casa só faltavam falar. Então, a Bita era a nossa amiguinha. Aí, minha avó, meu avô me davam uns dinheirinho para levar para a escola, né? Para comprar doce e tal. E aí, eu ia juntando dinheirinho e tal. E, nesse dia, eu tinha um monte de dinheirinho, né? Aí, eu estava toda feliz que eu ia para a escola gastar o dinheiro, comprar doce. Aí, deixei, assim, tudo em cima da cama, um assim Ai, após o gente, outro. que dó. Aí eu fui me arrumar, tomar banho, pentear cabelo e tal. Quando eu estava assim, naquela maior alegria, que hoje eu estava cheia de grana para ir para a escola. Quando eu cheguei, a Bita estava com o último pedacinho do meu dinheiro. Remoendo. Oh, meu Deus do céu. Aí chorei. Falei para minha avó que não ia para a Bita, escola. mardita. Porque a Bita comeu meu dinheirinho. Mas foi muito engraçado. Aí minha avó ficou brava. Por que você deixou o dinheiro aí? Sabe que a cabrita pega, não sei o quê. Mas eu continuei amando a Bita. É muito legal. Meu, o mais interessante é que minha mãe, ela conta essas histórias. Quantas vezes for, ela conta do mesmo jeito, com a mesma empolgação. É muito legal. Ah, eu amava a nossa Muito Bitinha. bom. E conta mais uma. Teve a da Reguada? Da Reguada eu achei legal. Ah, Sua da avó fez o Reguada. barraquinho lá. É. A minha avó ela era muito severa. Ela batia com muita facilidade. Meu Deus. Ela não batia, ela te dava uma surra que você ficava... Uns 84 dias Uns- lembrando da lembrando surra. da surra. Né? E... Qual que era a mesma história? Gente, eu tô Boa. nervosa. O Gente. bom é que a cada programa fica provado que eu puxei meu pai e minha mãe. Os lapsos que eu dou tem, A história tem da uma régua. origem. É porque... Olha, só vou abrir aqui, porque eu fico brava com essa menina às vezes. Agora eu não posso ficar É de mais. família, tá, de família. Ai, tá tudo bem, É que eu tô vai. aqui meia... Tá tensa aí. Tá nervosa. nervosa, tá nervosa. A história da régua é o seguinte, eu falei, né? Minha avó era muito brava, mas era o jeitão dela de amar, né? Minha avó tinha um jeito dela de amar. Porque ela teve também uma infância terrível, ela sofreu muito, ela apanhou muito. Então, ela deu aquilo que ela recebeu, né? Mas ela cuidava, do jeitão dela, cuidava. Ela ficava com 10 netos Meu pai. cuidando todos os dias. Então, ela tinha uma certa razão de, né, de vez em quando, surtar e bater em todo mundo. Então, assim, mas ela amava muito a gente, amava muito. E era no terceiro ano do grupo da escola, né? Que a gente falava assim na época, né? Terceiro ano do grupo escolar. Então, eu tive a grata felicidade de ter uma professora que ela me odiava. Ela não gostava de mim, de jeito nenhum. O primeiro e o segundo ano, eu tive a mesma professora, que eu guardo ela na minha lembrança até hoje, professora Marilei. O nome dela era Marilei Pigon. Ela era mais do que uma professora. Ela era uma mãe, ela era uma amiga. Para você ter uma ideia, a gente ia para a escola de fusquinha. A gente ia com ela. Caramba. Ai, gente. Aí, no terceiro ano, eu tive a infelicidade, eu não sei, né? Obra do destino, de encontrar aquela professora Celi, que ela não ia com a minha cara. Excelente. Ela era muito severa, muito brava. Aí ela deu a tabuada para Decorar. A gente decorava, né? Decorei até hoje. Ah, então por um lado ela foi boa, fez É, decorar a decorar. tabuada. Minha mãe é boa. Aí Ela era tem pra umas que eu decorar. não sei que eu falo, mãe, quanto que é não sei quanto mesmo? Ela fala rapidinho. Ah, legal. Viu? Decorei. Aí, nesse dia, eu estava ruim de decorar, né? Cheguei lá, errei a tabuada. Aí, ela pegou uma régua enorme, me deu 3 reguadas na cabeça, assim, na testa. Bem. Porque, nesse tempo, os professores batiam e tudo bem. A gente tinha os professores como se fossem nossos pais. A gente não respondia, a gente não fazia malcriação, não fazia escândalo, não fazia nada. Se apanhasse do professor, a gente apanhava e ficava quietinho. Nossa.
as crianças eram ensinadas a respeitar o professor como se fossem os pais. Que loucura. Aí ela me bateu, eu chorei muito, fiquei com dor de cabeça. Aí, quando eu cheguei em casa, minha avó viu que eu estava diferente. Falei, vó, tô com dor de cabeça. O que aconteceu? Aí, eu falei para ela, a professora me deu 3 reguadas, porque eu não decorei a tabuada. Minha avó falou, ela te deu 3 reguadas? Minha avó falou, tá bom. Quando foi no outro dia de manhã, minha avó foi me levar na escola. Meu Deus do céu. Aí, ela chegou na escola, mandou chamar essa professora, mas a minha avó fez um barraco. Xingou essa professora. Meu Deus. Falou para ela que ela não tinha direito de bater, que não era ela que, né, pôs no mundo. Mas ela falou aquela linguagem bem, né, que não dá para repetir aqui. Fez um escândalo e eu fiquei lá olhando, assustada. Bom, resumindo, a professora, daquele dia em diante, nunca mais me maltratou. E com amor. Que ela me maltratava muito. E minha avó foi para cima dela, tiveram que segurar minha avó. Minha avó perdeu a linha. Perdeu Bom, as ela já não estrelas. tinha muito. Ela quase que bateu na professora. E eu fiquei assim, sabe? Falei, nossa, aquele jeitão da minha avó, mesmo ela sendo muito severa, muito brava, Ela amava muito. ela nos os amava netos. muito, né? E eu, quando era criança, eu ficava pensando, meu Deus, se um dia eu perder minha avó, o que eu vou fazer Nossa. da minha vida, né? Porque era a única pessoa que eu tinha, que cuidava, que, apesar de todo aquele jeitão severo dela, bravo, mas ela cuidava, ela tinha aquele jeitão de amar a gente, né? É interessante você falar dessa relação dos professores com os alunos, né? Sim, Que a gente foi de um extremo ao outro, né? sim. O interessante seria uma relação de equilíbrio, né? É. Sim. Saiu de uma realidade que era essa Sim, para hoje tá invertido, né? Hoje é capaz o aluno bater no professor, acontece, né? Muitas vezes. Exatamente. naquela época o professor, de onde ele estava, ele atirava o apagador e se pegasse, pegou no aluno. Que loucura. Que também não era correto, Sim, né? sim. falta um equilíbrio, né? Uma falta- relação de isso, respeito de ambas as isso. partes. E a gente Bom, respeitava, né? Sim, sim. Muito boa. Boas histórias, e né? depois a senhora, dessa sua infância, entrando na adolescência, Boa. foi uma questão assim meio crítica? Porque a adolescência, o pessoal fala, né, que é aborrecente, é uma das fases mais complicadas. Como que foi a adolescência da senhora após a sua infância, obviamente? Como que foi o decorrer dos anos? A adolescência, apesar das circunstâncias, né, que nunca foram boas, né, porque a minha mãe trouxe de presente para nós um padrasto que era uma figura impressionante. Ele era alcoólatra, Ah, sim. ele bebia 24 horas, né? E Seu a nossa Jorge? Hã? Seu Jorge? O senhor Jorge. E a nossa vida ficou Conturbada. um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que pouquinho já mais. era. Mas a minha adolescência eu tirei de letra. Apesar dos pesares, né? Desse padrasto, de uma situação muito difícil que a gente vivia. É muito difícil. Eu fui muito feliz na adolescência. Eu era aquela pessoa que arrastava a galera, né? Eu vou lembrar aqui Bagunceira. Eu vou lembrar aqui que eu era. Meu nome. Eu era conhecida como a Cida Hippie. Cida Hippie, um cabelão desse tamanho, Black Power. Black Power. Então, eu era a alegria da festa. Muito bom. A adolescência foi boa. Não foi uma adolescência ruim, porque eu me diverti muito. Fugia de casa para ir para as festas, né? Olha! Quando a minha mãe falava não vai, ela dormia, eu pulava a janela e ia embora. Pé na areia. Pera. Essa parte E eu a não- galera falava, se você não tiver Essa parte eu não nas sabia, festas, as festas não são as mesmas. Essa daí eu não contei, né? É ligeira, Mas né? eu Essa é fugia. surpresa. A parte que compromete, ela não Ó, conta. eu vou contar rapidinho. Eu pulava a janela e ia, deixava a janela meio aberta. Aí, quando era lá para as 4, 5 da manhã, eu voltava, meus colegas me levantavam, eu pulava a janela e tal. E tava tudo bem. Minha mãe dormia, né? Não via. Aí, quando foi um belo dia, que eu cheguei, pulei a janela e tal, quando eu olho, minha mãe sentada. Com um pedaço de pau na mão. Onde que a senhora foi?
Meu Deus Aí, do céu. mas a minha mãe não era de bater, né? Uhum. Ela falou, eu não acredito, é a primeira vez que você faz isso? Eu falei, mãe, é a primeira vez, nunca mais. Mas já tinha feito Várias vezes. Mas eu tive uma adolescência muito gostosa. E o que eu guardo da minha adolescência é que era um tempo diferente, né? Era um tempo que você vivia, você não tinha medo de nada, você não corria perigo. Era uma outra vida, né? O adolescente, a criança, ninguém vivia assim sob pressão de medo. Os pais não tinham medo de nada. A gente saía, ia para nossas baladinhas, né? A gente voltava. Os pais não ficavam preocupados como hoje. Era uma outra realidade, né? A gente era feliz. A gente era muito feliz. Muito bom. né? E aí foi no finalzinho da adolescência que entra acontece algo muito importante na sua vida, que aí acho que vai nortear toda essa mudança de história aí da família que você teve para a família que você construiu depois de adulta, que é Jesus. Como é que foi a sua conversão? Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mesmo antes de Jesus, eu tinha assim muito desejo de algo maior. Né? A minha avó ensinou a gente no catolicismo. Foi através do catolicismo que a gente conheceu Deus. Nós éramos católicos praticantes. Ia para a igreja todos os domingos, à missa, né? Era assim que a gente falava. E tinha que ser a missa da manhã, Sim, né? a missa da manhã. Sim. Primeira hora da manhã. Minha mãe também conta. Primeira hora da manhã. A criação da minha mãe também foi bem rígida, bem nesse naipe aí. Isso. E ela fala que 5 horas da manhã o vô já acordava todas as Sim, crianças, sim. que era bastante barrigudinho, porque falava que tinha que ir na missa da manhã, que a missa da Isso. tarde não valia. Isso. A Final gente de ia cedo. na missa, nós éramos envolvidos com os movimentos de juventude da igreja. Eu fui professora de criança na igreja católica. Então, eu aprendi a conhecer Deus e amar a Deus lá. Amo a igreja católica, amo os irmãos católicos, porque ali eu aprendi a conhecer Deus, né? Sim. Foi um legado que a minha avó deixou para nós, né? Minha avó era muito católica, muito, muito. Era Carola mesmo, de primeira linha, né? Sim. Mas eu tinha muita sede de algo que era um vazio que tinha no meu coração. Eu achava que Deus tinha algo mais, Nossa. né? Quando eu dava aula para as crianças, a gente tinha um roteiro, né? Na catequese? Isso. A gente tinha um livrinho, a gente dava aulinha e tal. E no livrinho falava assim, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. E eu ensinava isso para as crianças. Eu aprendi e passei a ensinar. E eu ficava pensando, salvar do quê? Jesus Cristo veio salvar. Você tava... Opa. Mas eu era uma criança, eu tinha 10, 11 anos, eu já dava aulinha na escola, Entendi. na escolinha, né? Você na estava catequese. ensinando, mas ainda não era algo totalmente claro pra Não, você não era também. claro para mim. Eu ficava perguntando, salvar do quê? Né? Aí passou o tempo, a igreja, hoje eu não sei, né? Mas na época eles não davam muita explicação, não tinha muito estudo, não tinha a Bíblia, era só aquele roteirinho ali, né? Tanto para as missas como para as aulinhas que a gente dava, aquele folhetinho que já via tudo bonitinho, você só passava, né? Mas no meu coração tinha uma sede de algo maior, né? E com 15 anos de idade eu conheci Jesus. Delícia. E quem que me levou para Jesus? Essa Yes. parte é importante. Né? Foi minha mãe. Ah, gente. Porque Ela se converteu primeiro. ela se converteu, ela e meu irmão caçula. E aí eu estava no nível mais alto da minha né? Da minha vida, da minha adolescência, aquela bagunça toda. Pulando a janela. Pulando janela, indo para as baladinhas, né? E minha mãe falou de Jesus para mim. Sim. Aí eu falei, nossa, agora vem a mãe com essa conversa de Jesus para mim, né? Porque a gente não teve, assim, nenhum vínculo, nenhum relacionamento, mãe e filha. Nunca teve. Para você ter uma ideia, eu, até então, antes de Jesus, nunca tinha dado um beijo e um abraço na minha mãe.
Porque a minha mãe era uma pessoa fria nesse sentido. Ela não era de pegar um filho, pôr no colo, abraçar, beijar, nada. Eu sentia muita falta disso, mas ela não tinha essa abertura. E os pais de antigamente, eles eram muito severos. Então, a gente se distanciava, né? Respeitava e se distanciava. E ela foi a primeira, ela e meu irmão, a conhecer Jesus na igreja quadrangular. A igreja, Na Penha, né? lá na Penha, na Rua Paracanã, que foi a primeira igreja, né? E ela começou a tentar falar de Jesus para mim, né? Porque tinha que ter muito molejo, porque a gente não tinha relacionamento nenhum. Eu falei, agora... Se tornou um relacionamento difícil, Difícil. Né? Agora vem com essa história de Jesus. Mas, no fundo, eu tinha sede. Sede. Aí ela falou, vamos lá, só um dia lá na igreja e tal. Eu falei, mãe, eu não quero ir para a igreja, não quero. Vamos. Ela insistiu. Eu me lembro até hoje que o dia que eu fui, eu falei um monte para ela. Falei, mas eu vou só hoje. Só para a senhora parar de me perturbar, de me ficar falando de igreja, de Jesus. Aí fui. E, por incrível que pareça, primeiro dia que eu entrei na igreja, Jesus ele foi. Traiu. Ele me rebatou. E eu nunca tinha assim visto algo tão tremendo, porque é sobrenatural, né? Aí lá na igreja era assim, eu cheguei, todo mundo me abraçando, eu te amo e tal. Eu falei, que isso, Me ama? né? Como Me assim? ama, né? Nem te conheço. Não tive amor nem de mãe, né? Aí me ama, ai, nós te amamos e tal, Jesus te ama e tal. E eu fiquei naquela coisa assim. Mas eu tenho certeza absoluta que naquele dia o Senhor me resgatou ali. Eu fiquei sentada, ou quando o pastor Nelson ele tomou a palavra, foi assim arrebatador. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu hipnotizei e eu encontrei algo que eu estava procurando. Já existia uma sede, uma fome? Já existia. Eu nunca tinha visto alguém falar de Deus, falar de Jesus com uma autoridade daquela, com uma vibração tão grande daquela. Aí eu estava ouvindo, estava mergulhada naquilo, tinha uma juventude assim enorme naquela igreja. Quando eles cantaram, eu fiquei, porque eu sempre fui muito envolvida com a música, né? Eu fiquei assim, falei, gente, isso existe? Sim, né? sim. Porque na Igreja Católica, pelo menos no meu tempo, era muito limitado isso. Não tinha essa abertura tão, né, dessa coisa tão envolvente, né? E alguém... E a igreja tinha muitos jovens, né? Naquela época. Tinha. A igreja era jovem. Era de jovens. Era de jovem. Sim. Muita juventude, muito amor, muita unção, né? Depois que eu fui entender que era unção que era derramada ali. Dali você já ficou? Aí eu fiquei ali, assim, né? Falei, nossa, que é isso? Aí, na hora que ele fez o apelo, alguém veio, bateu no meu ombro e falou assim, aceita Jesus na sua vida? Eu falei, aceitar Jesus na minha vida? Sabe, não é uma linguagem que está tão, né? Vai lá na frente, aceita Jesus, Jesus te ama. Aí, para ser educada, né, que eu não estava entendendo muita coisa, eu levantei e fui lá na frente. Mas ali o Senhor me arrebatou. Amém. Porque eu me apaixonei por Jesus e, olha, ele mudou a minha vida. Glória a Deus. Eu falei para minha mãe, eu vou hoje, a senhora nunca mais vai falar de igreja para mim, que eu não vou nunca mais. Não vou nunca mais, só vou hoje. Aí, quando foi no domingo seguinte, ela estava se arrumando e tal, e eu lá, né? Eu quero ir. Foi arrebatador. Foi sobrenatural. A minha conversão foi dessa forma. Jesus, ele me pegou, assim, de uma forma arrebatadora. Ele realmente te escolheu, né? Sim. Foi escolhido. Aí ela lá se arrumando, meu irmão, né? E ela naquela, assim, querendo falar, mas eu já tinha falado que eu não ia mais. Era ela e o Toninho? Ela e o Toninho. Aí eu falei, onde a senhora vai, mãe? Só para disfarçar, né? Falei, vai aonde? Vou para a igreja. Aí eu falei assim, eu também vou com você. Ela, você vai? Eu falei, vou. Eu acho interessante essa parte da sua história, porque eu vejo meio como uma redenção, assim, dela, né?
Tipo, ela Sim, teve toda uma caminhada de Sim. erro em relação aos filhos que deixou marcas, né? Não é algo sim. que volte atrás, mas ela trouxe Jesus, né? E ela apresentou Jesus para vocês. Então, meio que uma redenção Foi. dessa caminhada. Chora não. Eu não sou de chorar. E Muito bom, muito bom. foi tremendo, foi sobrenatural. Amém. Sobrenatural. E aí, a partir daí, sua vida mudou, né? Porque as Mudou. amizades mudaram. E aí, você começou a viver um novo estilo de vida, tudo Isso. mais. Parou E aí de pular chega- a janela. Parou de pular a janela. E aí, chega um barbudinho lá, um bigodudo. Vamos entrar nessa parte aí. Como que você conhece o pai, aí nesse contexto da igreja? E aí, vocês entendem que começariam uma família juntos e, tipo... Eu acho interessante isso, de ver, tipo, a família que vocês tiveram, né? Ixi, já vou A gente chorar já vai de novo. começar os três a chorar É. aqui. Olha, O pai contou a história dele, ele teve uma família muito desestruturada e você também. E aí vocês se conhecem e começam a construir, a ver a possibilidade, que é a primeira pista que a gente vai deixar, né? Isso. Possibilidades, a primeira... Ai, gente, peraí que minha vista até prime- embaçou aqui. a primeira pista que a gente quer deixar para vocês que estão em casa, né? Isso. Que é... Para você colocar em prática na sua vida, é Isso. que você pode adotar uma postura de possibilidades. Exatamente. Né? Aquilo que você pensa que não vai florescer, pode ter certeza que vai. Amém. No momento certo, floresce. É só você ter calma. É difícil ter calma? Claro. Sim. É difícil ter paciência? Também. Mas se você souber curtir esse momento da paciência, louvando, adorando, criando uma intimidade com Deus, ela se torna mais fácil. Então, crie essas possibilidades para você. Tem uma música que fala: esperar em Deus é continuar caminhando. Você já ouviu essa música? Já. Quando você espera em Deus, né, nesse sentido, Deus, ele escreve uma nova história, né? Então, fala um pouco aí como é que foi essa parte. essa parte. A senhora fala e ensina também como que é essa parte, entendeu? Ensina como que a gente encontrou o brigadeiro. Todo Olha. episódio a gente vai ficar falando disso, tá ficando chato já, para. Não, já parei, mas é porque ficou a deixa aí, ó, né? Tinha que brincar, poxa vida. Mas fala aí, como é que foi, Olha, nesse contexto, conhecer Ah. o pai? a época em que a gente se converteu, Uhum. há quantos anos atrás, vamos dizer, O Ixi, pastor, faz eu lembro tempo. que foi em 81. né? Ele falou que foi em 81 ou 82. Coisa Na assim. nossa época, quando eu cheguei na igreja, a igreja vivia um momento assim sobrenatural. Uhum. Era muita unção. Era um momento assim sobrenatural mesmo. Você ia para um culto, quando você saía do culto, você não sabia se você estava andando para ir para casa ou você estava flutuando. Era a nossa época essa. A juventude era apaixonada, loucamente apaixonada por Jesus. Foi uma época sobrenatural e eu vivi essa época. Era milagres que você falava, meu Deus. Era coisas tremendas que acontecia em um culto normal. O pastor estava pregando, os milagres começavam a acontecer. E eu me converti nesse fogo, né? E a juventude dessa época levava Deus muito, muito, muito a sério. Pastora, só uma pergunta assim, antes da senhora concluir. O que a senhora acha que falta para os nossos dias para avivar isso dentro de nós? Porque tem uma diferença, né? De lá para cá. Qual que é essa chave que a gente precisa virar na nossa vida? Meu Deus. Nessa geração. Meu Deus. É difícil Difícil, né? responder, porque envolve muitas coisas, né? Na igreja era um evangelho
pregado de uma forma muito mais simples que hoje, né? Não que a gente não deva acrescentar ou buscar coisas maiores, entendimentos, conhecimentos, mas era um evangelho pregado de uma forma muito simples, Sim. mas que atraía multidões, né? Uma coisa que é muito evidente é que os cristãos eram muito mais voltados para a palavra e para a oração, né? Sim. Ao mesmo tempo que é algo complexo, é algo óbvio, né? A gente precisa voltar para a Bíblia, para a oração, pro quarto, né? Pro tempo a sós com Sim. Deus. Eu acho que qualquer avivamento vem daí, né? Sim. Talvez foi uma perda desse lugar secreto, né? Explique algumas coisas. Eu acho que tem a ver com falar e ensinar, né? Eu escutei o pastor Subirá falando assim que o tema do batismo do Espírito Santo, hoje ele está meio esquecido, né? Mas ele fala de uma forma assim muito reveladora que no final dos tempos isso vai ter que ser resgatado, né? O batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, né? Ele tem falado muito do jejum, né, esse ano. Do jejum. Jejum. A juventude do nosso tempo, ninguém vivia sem jejum. Jejum era algo que estava... era algo que fazia parte do seu cardápio. Isso, da nossa vida cristã. O jejum, a oração. E se falava muito, se ensinava muito. Talvez, respondendo a sua pergunta, deve ser o fator de falar e ensinar. Sim. Porque quando a gente quer conquistar algo, isso como algo, né, ensinando, a gente precisa falar mais do que uma vez, até isso se tornar uma realidade, né? E tem alguns critérios que a gente tinha, né, lá atrás, que era fundamental. Era a oração. Ninguém passava a semana sem ir para a igreja orar. E os cultos de oração pegavam fogo, né? Eram os cultos que a primeira vez que eu entrei no culto de oração, eu falei, que é isso? Né? Sim. Mas era uma coisa, assim, sobrenatural. Mas se falava muito em oração, em jejum, Espírito Santo. Você entrava num culto, não para buscar o Espírito Santo, mas ele era derramado. Amém. Como lá na igreja primitiva, né? Pedro, que estava falando, na casa de Cornélio, Sim. e o Espírito Santo veio, todos foram tomados. Era assim, né? Então, assim, para falar do relacionamento, né, com o bigodudinho. Eu tô esperando a história do bigodão. Ó, a gente... Eu quero que dê tempo da gente falar tudo, tudo. Rapidinho. Sim. O jovem era muito compromissado com essa questão de que Deus é quem direcionava isso. Ninguém namorava, por namorar. Ninguém se casava por namorar, por se casar, sem ter uma revelação de Deus. E era assim, digamos assim, a Tati estava gostando de alguém. Aí ela vinha e compartilhava comigo. Eu estou gostando do fulano. Vamos orar. Aí a gente entrava em oração mesmo, jejum, era uma coisa assim. E quando não era de Deus, a resposta vinha. Não é de Deus. E quando era de Deus, é de Deus. E foi assim com o meu esposo. Né? Eu vim de uma história de amor lá de trás, né? Antes de Jesus, que eu abandonei por causa de Jesus. Era uma paixão louca que eu tinha no mundo. E eu desisti por causa de Jesus. E acreditando que Jesus ia mudar a minha vida e minha história, né? Porque mesmo vindo de uma família totalmente desconcertada, vocês não têm ideia como era a minha família. A Emily sabe, né? Era muito louco. Era muito louco, muito louco. Não teve uma semente, uma semeadura de amor, de unidade. A família se separou toda, né? E eu sentia muita falta disso. Dessa coisa família, né? E quando eu fiquei 6 anos na igreja, loucamente apaixonada por Jesus. Eu não pensava em namorar. Sabe quando não passa na sua cabeça? Eu só faltava dormir na igreja.
Aí minha mãe falava, leva a cama, o travesseiro. Já fica lá, tá tudo bem. Porque a minha vida era totalmente entregue. Foi um tempo maravilhoso. Gente, o culto acabava, o pastor tinha que mandar a gente embora. Vocês não vão para casa? A gente saía da igreja e ficava nas esquinas, conversando. De quê? De Jesus. Uau. Não tinha outro assunto. Uau. A linguagem era Jesus, né? E quando eu comecei a me apaixonar, uma longa história, não dá para falar aqui, porque né, vai muito tempo, que eu congregava na Penha, e um irmão lá da igreja que foi para Vila Lais pastorear, recebeu uma revelação de Deus que era para mim ir para lá. Ajudar ele a levantar um grupo de jovens lá. Em Vila Lais. Em Vila Lais. Eu estava no auge, na Penha, eu era... eles falavam que era diretora de cântico, né? Eu que ensaiava a juventude, né? Então, estava lá, de boa, alguém chega para mim e fala, o Senhor me falou em sonhos que é para você... O pastor veio falar para mim, esse irmão, que era o pastor de Vila Lais, falou para o pastor Nelson. O pastor Nelson me chamou na sala dele e falou, o irmão lá de Vila Lais recebeu uma revelação de Deus que é para você ir para lá. E meu pai já estava lá. O pai já estava lá? Seu pai estava chegando. Estava chegando. Eu tinha 6 anos já de convertida e ele estava com 3, 4 meses de convertido, chegando em Vila Lais. Aí esse irmão falou, o pastor falou, você quer ir para lá? Eu falei, o que eu vou fazer lá? A igreja estava vazia. Eu ainda não tinha essa, né? Esse entendimento essa é a todo. diretora né? de cânticos dos banquinhos lá, por enquanto. Aí ele falou, segundo o pastor, Deus está te chamando para ir para lá, para você ajudar a igreja a crescer, formar um grupo de jovens lá, que lá tem jovens, mas não tem liderança. Aí, como a gente tinha essa coisa de acreditar realmente que Deus está falando, porque era muita comunhão, muita conexão com o céu. E ele era um pastor lá, apesar de ser um jovem pastor, mas ele era um pastor. Aí eu falei, vou para lá. Fui. Não porque eu queria, era esse o desejo do meu coração, eu vou para lá, né? Eu falei, nossa, lá não tem jovem, não tem nada, o que eu vou fazer? Aí eu fui, cheguei lá, nós levantamos um grupo de jovens, mas foi impressionante. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu bati o olho no bigodinho. Eu sei, o coração bateu, né? O coração bateu. Eu falei assim, nossa, vou pra lá não tem jovens ainda, tal. Agora sim que eu não vou namorar mesmo. Agora né? que eu não caso. Agora que eu não caso. Aí o primeiro olhar deu aquela conexão, né? Aí a gente se comunicava sempre um com o outro. Aí começamos a orar, né? E Deus confirmou, né? Que ia ser o esposo. Aí, quando eu falei com ele, ele falou assim... sabe, aquela coisinha de adolescente, tal, de jovens, um passa pro outro. Aí ele veio, me chamou, sempre muito sério. Ele sempre teve muita seriedade com as coisas de Deus. Ele falou, tô ouvindo aí um boato que você tá gostando de mim, não sei o quê. Peguei e falei assim, eu não estou simplesmente gostando de você. Deus me revelou que você vai ser meu esposo. Aí ele falou, isso mesmo? Segura. Então, o Deus que revelou para você vai ter que revelar para mim, porque Deus não falou nada comigo ainda. Eita! Eu falei, você vai ser meu Aí, nessa esposo. hora, ela olha e fala, Senhor, por favor, né? Mas, gente, Ela é bem confiante, então a gente acreditava, nós temos 40 anos de casamento. Meu Deus. A gente acreditava que era de Deus, porque havia muita comunhão com Deus. Amém. Ninguém Delícia. brincava de namorar, de casar. Era muito fluir de Deus mesmo. As questões eram resolvidas assim, com oração. Um orava pelo outro, um chorava pelo outro, um buscava a causa do outro e Deus respondia, né? Amém. Então, foi assim que tudo começou. Né? Então, pessoal, adote essa postura, né, de possibilidades, não é mesmo? Isso aí. Não importa com a sua história, a história dos seus pais, a história que você teve na sua casa. Quando Jesus entra, tudo pode ser feito novo, né? Sim. Tudo pode ser transformado. Então, adote essa postura de possibilidades, né? É possível, sim, construir uma família feliz, né? E existe amor à primeira vista.
E existe amor à primeira vista, olha. Eu... Ok, existe amor à primeira vista. Na segunda também, né? Eu acredito mais nesse de segunda vista, mas tudo bem. Ai, E aí, entrou... Vocês, agora né? vocês se Entrou o casamento. Sim. E aí vieram... Naquela época, né? Não tinha internet, não tinha televisão. Então vocês casaram e foram crescendo e multiplicando. E como foi para a senhora exercer a função de mãe sem ter tido, assim, na parte literal mesmo, ter tido uma mãe? Como que foi Nossa, Essa é boa. essa pergunta é boa. Essa é boa. Assim, Nossa, mais amiga, uma você pergunta. tá inspirada hoje. Eu tinha no meu coração o desejo de ter uma família, né? Falava para Deus que eu queria ter a minha família, né? E quando eu me vi grávida do Adam, eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu não tive mãe. Eu não sei o que é amor de mãe, né? Eu falei, mas eu preciso que o Senhor me ensine a ser mãe. Porque eu não quero falhar, né? Eu quero conseguir ser mãe. Amar meus filhos e ter essa, né? Porque Conexão. eu não tive isso, eu não tive. Faltou na minha vida. E eu orei a Deus, falei, me ensine a ser mãe, a não falhar como mãe. E o Senhor nos ajudou, né? Com Aí certeza. veio o Adam, aí depois do Adam veio a Michele, Michele. depois o Davi. Davi, meu lindo que tá ali. Depois veio Mais linda ainda. a mais linda. Brincadeira. Não, só um parêntese. Deus respondeu sua oração, Respondeu. porque você é incrível como mãe. Minha mãe, tem hora que eu fico até brava com ela, mas a minha mãe, ela se doa de uma maneira que é Até quando impressionante até pra quando a todos os senhora filhos, manda né? mensagem e a pessoa Se não doa. responde, né? Exatamente. Né, pastora? É. Até quando a senhora manda mensagem e a pessoa não E a responde, pessoa nunca né? responde. Meia-noite tá na rua, tá na onde? Não, mas o Senhor, ele faz isso, né? Ele, quando você se coloca e busca, e você buscou, e você entregou, com certeza, muito mais do que você recebeu. É 100 verdade. vezes mais do que você recebeu como filha. É verdade. Obrigada por isso. E aí, como nem tudo são flores, né? E aí a gente até entra para nossa segunda pista, né? Que é... Qual que é a nossa segunda pista Vamos daí? lá, gente. Liberte-se da utopia da família perfeita. Exatamente. Não existe família perfeita, Não. né? Existe A família possibilidade- perfeita é a sua. A Exatamente. sua família é a sua família perfeita. Exatamente. Existe escolher intencionalmente ser feliz, né? Construir uma relação de felicidade, mas não existe um caminho perfeito, né? Então, nesse caminho que não é perfeito, tiveram desafios no casamento, na criação dos filhos, que isso é natural. E aí, você viveu um grande desafio, que foi a perda do Silas, né? Sim. O quinto filho. Quinto filho. Fala um pouco pra gente como que foi essa parte de gerar o Silas e perder e entender, aceitar isso e continuar caminhando. Eu sempre falo, né, que toda vez que eu faço perguntas que são mais assim, não é no sentido de, né, vamos trazer uma história. Eu acho que sempre tem alguém assistindo que pode estar passando por algo semelhante. Sim. E o único sentido de você compartilhar suas dores é quando vai trazer cura pra alguém. Alguém que tá passando vai ver e fala, ela sobreviveu, então eu consigo também. Né? Então, mais nesse sentido de contar para trazer um ensinamento para quem tá ouvindo. Fala um pouco como que foi essa parte aí. Não foi uma parte muito boa de se viver, né? Mas a vida, ela não é feita só de coisas boas, né? A vida é feita de coisas tristes também, né? Jesus falou isso. No mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, né? Só que assim, a gente pensa que as coisas ruins só vai acontecer com o Com o outro. próximo. Com o próximo. Com o vizinho lá, né? Comigo não, né? E tava tudo tão perfeito. A gente saiu por um passeio na praia, foi tão bom, né? Não estava pensando em uma nova gestação, mas a gente ficou tão zen, né? Que Ainda não tinha TV? Brincadeira. aí veio o Silas, né? O nosso Silas.
E, por incrível que pareça, a todos os filhos fui eu que dei o nome. Olha. Né? Aí o pai falou assim, esse eu que vou dar o nome. Ele que deu o nome de Silas. E estava tudo muito bem, né? Até o momento do nascimento. Aí estava tudo tão perfeito, né? Aí ele nasceu e foi uma cesariana, né? Que a gente ia fechar a fábrica, fechamos. E eu o vi só no momento que ele nasceu. Que eles trouxeram ele para mim e eu me apaixonei por aquela carinha dele. Mas ele viveu 26 horas e faleceu. Nasceu com algum problema. A gente não aprofundou, né, para saber. Sim. E tal. Mas não foi uma história muito legal, porque a gente deixou uma galera em casa esperando o Silas, né? Uhum. Tudo fazendo festa, esperando o Silas. E Deus levou o Silas. E foi difícil para entender. Né? A nós não cabe entender tudo. Uhum. Ou talvez Deus não quer que a gente entenda nada, porque Ele é soberano. Né? Mas eu sofri muito, porque foi muito difícil. Eu falava para Deus, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu gerei ele 9 meses, né? Eu queria ter ele comigo, queria cuidar dele. Foi, assim, uma parte assim, muito difícil da minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu chorei durante 5 anos. Não. Porque não acomodava no meu coração essa falta, né? E chorei 5 anos. Como a nossa vida sempre foi feita de experiências, né? Experiências marcantes. A gente tem essa marca na nossa vida, graças a Deus. Eu não dormia, eu tinha insônia, eu chorava muito. Quando eu cheguei em casa, que todo mundo queria me visitar, né? Todo mundo queria ir consolar. Eu falava para o pastor, eu não quero ver ninguém, não quero que ninguém venha me consolar, não quero nada. Eu fiquei muito mal. E 5 anos se passaram e eu meio bicuda com o Senhor. Porque eu não aceitava que Ele tinha levado o Silas. Aí um dia eu estava orando muito triste e meu coração estava muito amargurado. Eu falei, Senhor, por que o Senhor levou meu Silas? Eu queria muito que ele estivesse aqui. Aí o Senhor falou, eu te dei 4. Esse você gerou para mim. Esse é meu. E desde aquele dia cessou o choro, a tristeza, a falta. E foi muito marcante isso na minha vida. Ele falou, Silas, você só gerou para mim. Aí eu me inclinei diante dele e falei, tu és o soberano. Então ele é teu. Né? Foi uma parte que a gente queria pular, mas não deu para pular, né? E vez ou outra eu lembro dele porque teve um primo que nasceu dias depois, né? Bem próximo, que eles teriam a mesma idade, né? Diego vai ser pai agora. Agora o Diego vai ser pai. Nicolas daqui a pouco tá aí. Eu quero só deixar uma coisinha assim. A gente precisa... Deus me ensinou através disso, né? A gente precisa saber que todas as coisas cooperam. Até então eu não entendia isso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que Deus é soberano. Amém. E Ele sempre vai fazer da maneira que Ele achar que tem que ser feito. Eu aprendi isso, foi uma lição na minha vida, né? Amém. Sofri muito, chorei muito. Aí um dia o esposo falou assim, você demorou, né? Você demorou para passar a sua raivinha com Deus, né? Mas Deus, ele é maravilhoso. Amém. Deus, ele compreende, ele entende, ele cuida, ele ensina. E tudo que Deus faz, ele faz intencionalmente para nos ensinar, ele faz para o nosso bem. E eu tenho certeza disso, né? Porque
Até então, eu pregava isso, eu falava isso, eu ensinava isso, mas eu nunca tinha vivido isso. E eu vivi isso. No momento que eu entendi a soberania dele nesse sentido, ele levou, não era meu, era dele, né? Tudo é dele. E ele tinha um propósito com isso, né? A senhora falou uma coisa da sua adolescência que veio para a igreja, que foi o seu envolvimento com a música, né? Sim. Boa. E aí eu queria saber como é ter uma família de musicistas, porque todos tocam algum instrumento, todos cantam, todos compõem. Mais ou menos, mais ou menos. E eu queria saber, como, afirmando já, né, que Deus ele foi tão perfeito em ter dado para a senhora essa instrução de como ser mãe, de como ser realmente a mulher sábia, ter a sua casa, ter a sua família. Como que é a senhora ter os seus filhos assim todos perto e sabendo o que levou essa sua partinha em relação à música? Como que a senhora se sente? Eu me sinto assim maravilhada, né? Maravilhada, porque com certeza todos são voltados à música, né? Tá. E cada um mais talentoso que o outro. É um privilégio. Ai. E eu sempre acredito que Deus ainda, ele sempre tem algo melhor a fazer, né? Eu acredito nessa turminha aí de gente que foi assim dotada, né, por Deus dessa forma, com esse talento e esse dom maravilhoso. Eu gosto de ouvir todos eles cantar. Eu sou apaixonada por todos. Michele cantando, Adam cantando, Emily cantando, Davi cantando. Cada um tem ressalta algo especial e diferente, né? Ai. E eu creio que coisas muito grandes ainda estão por vir aí Muito bom. Amém. nesse Amém. talento aí. Amém, eu né? creio também. Falando um pouquinho juntando um pouco de tudo isso que foi falado, a gente já está indo aqui para o final, mas não poderia deixar de falar, né? O terceiro ponto aqui da nossa terceira pista é haja com intencionalidade, né? Então, nada que é perfeito, nada que é... Não existe nada perfeito, né? Perfeito é o Senhor. Mas nada que é bem estruturado, você vê uma família legal, aquilo não foi por acaso, né? Não foi do nada. Do nada não se formam coisas boas, né? Então, houve uma intencionalidade, né? E minha mãe falando da música, eu até lembrei de um episódio com meu pai, que a gente até não comentou no episódio dele, acabei esquecendo disso, mas que ele fala que uma vez ele teve problema com músicos na igreja, que ele era o pastor, né? Ele era um novo pastor, e aí um dia ele chegou e os músicos estavam todos sentados no banco, e aí ele falou, gente, o que aconteceu? Aí eles falaram, a gente teve um problema, a gente não vai tocar hoje. Aí meu pai falou, não vai tocar? Como assim? Mas o pastor não pode deixar a peteca cair, né? Ok, beleza. Aí ele subiu no púlpito, ele falou que ele ia orar, dar abertura e ia fazer o louvor do jeito que desce, com as palmas e tal. E aí ele falou que na hora que ele subiu, que ele começou a orar, ele olhou pro banco, né? E aí tava minha mãe e a escadinha, né? O Ada, a Michele, o Davi e eu. E aí o Senhor falou pra ele, investe nos seus filhos, né? Que os seus filhos vão ser o seu apoio no ministério. Sim. E assim foi, né? Durante mais de 20 anos, a gente foi a banda da igreja e sempre desdobrou fazendo várias outras coisas, né? Sim. Então, nada é por acaso, né? Nada. Houve uma intencionalidade. E ele investiu na gente nisso, né? A gente, pode ter nascido com uma aptidão, mas Sim. a gente foi para conservatório, a gente foi estudar e tudo Sim. com investimento Houve um intencional do investimento, pai, né? sim. Em relação a isso. Muito bom. O nosso horário já tá acabando, ou já acabou. A segunda opção. Mas é a a gente- válida, tá bom? Eu queria que a gente falasse rapidinho de 2 pontos antes da Tati fazer as nossas Sim. perguntas finais. Aham. Um ponto é a questão que você viveu essa questão com Silas e Deus falou, né? Esse você gerou pra mim. E depois, anos depois, você teve que se deparar de novo com uma situação de medo de perder, né? Que foi quando eu tive o diagnóstico do tumor. Fala um pouquinho rapidamente sobre isso. E aí, qual que era a sua oração com Deus nesse momento?
Eu nunca senti tanto medo. Aí fala assim, nossa, mas a pessoa que tem Deus, né? Que é de Jesus, que ensina, que fala, tem medo? Tem. Tem. O medo faz parte da vida e a gente sente medo. E eu senti muito medo de te perder Eita. naquele momento. Aí eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor me disse que Silas era seu. Por favor, não leve a minha Emily. Tive muito medo de perder, Uhum. muito medo. Uhum. Mas tive uma experiência única com Deus. Eu ia falar, não transparecia, né? A sua fé não transparecia que você tava com medo. Você ficou, acho que, eu acredito que foi mais de 30 dias internada, né? Foi 30 e pouquinho. E durante esses 30, eu acho que foi 33 dias, eu orei e jejuei. Todos os dias. Aí eu chegava para visitar ela, ela ficava assim, mãe, você vai almoçar? Falava, vou. Eu vou descer, vou descer. Mãe, você vai comer? Eu vou. Eu percebia que você tava magra, dava pra ver os ossinhos aqui, ó. Eu falava, mãe, você tá comendo? Eu caminhei durante todos esses dias. Eu falei pro Senhor, enquanto ela estiver aqui, eu vou jejuar e vou orar. E eu falei pro Senhor que eu não queria que Ele tirasse ela de mim. E o Senhor foi tão maravilhoso, né? Amém. Que antes de a gente conhecer o milagre, Ele falou do milagre. Uhum. Glória a Deus. Ele falou para mim, numa madrugada de oração, que eu orava todos os dias. Ele falou, ela não tem mais nada. Ela não tem mais nada. Aí eu cheguei no hospital para falar para ela, porque a minha convicção era tão grande que eu queria tirar ela e trazer Você para não cá. tem mais nada, vamos embora. Aí- Ai, como assim? Eu falei, o Senhor me falou essa madrugada que você não tem mais nada. Amém. E se você não quiser passar pela cirurgia, você pode ir embora. Mas ela escolheu viver, né, essa experiência. E Tinha que ter a marca pra contar. Deus sabe todas as coisas, né? Sabe. E quando ela passou pela cirurgia, né? Eles deram o diagnóstico realmente de que não tinha nada. Não acharam nada. Amém. Mas eu senti muito medo de perder ela. Amém. Mãe, e chegando agora já mais pro final, fala um pouquinho também da sua experiência agora de ver De ser fofazinha. a sua outra geração, né? Nossa. Como que é esse amor de vó? É um amor duplicado mesmo, como falam? Como que é esse sentimento? É um amor inexplicável. Mas é algo assim, muito bom de viver, né? Não sei se a gente se apaixona mais pelos netos do que do que pelos filhos, mas é um amor assim, parece que é assim uma gratificação de Deus na vida da gente, não sei explicar, mas a gente se apaixona loucamente pelos netos, né? E é um presente de Deus. Ver, né, essa continuidade, né? Os nossos filhos, essa geração que vai vir aí, futura, é presente de Deus. Eu entendo como presente de Deus. E é um amor meio doido, né? Aí os pais, né, falam que a gente vai estragar, que a gente tá... Mas é tão gostoso a gente estragar, né? Amém. Deixa um Tão abraço bom aí isso, pros seus netinhos. pequenos. Meus netinhos. Então, meu primeiro neto, né? Sou apaixonada por ele demais. Caio. Beijo, Caio. Segunda-feira ele vai estar com a gente, ele, o Pietro. Cada um tem uma característica que se destaca, né? Sua personalidade. Uma personalidade, assim, que se destaca mesmo. E a gente se apaixona muito. Pietro também é apaixonante, né? Aí vem um Felipe, né? O Filipe, Figura. que é uma figuraça que, meu Deus, meu Deus. Tem dia que ele chega de manhã lá em casa, ele chega beijando, cumprimentando. Tem dia que ele chega com a carinha fechada, passa direto. Não vai beijar o avô, não vai beijar a avó. Não quero. É umas personalidades assim, fora de série. E para melhorar ainda os presentes que Deus dá, né? Vem vindo a nossa primeira neta, né? Bem, Você tá de rosa em homenagem?
Pode ser. Tá nas vésperas, né? Tá nas vésperas e a ansiedade é muito tá grande, batendo, né? Tá batendo aí. Mas são presentes preciosos de Deus, né? Eu ansiei por uma família. Deus me deu mais do que eu pedi. Amém. Que delícia. E eu me sinto, assim, realizada. Amém. Muito feliz. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amo meus filhos de paixão. Amém. É um amor, assim, que não dá para explicar, né? Amém. E os netos, então, vêm e ferve, né, o coração da gente. É algo tremendo. O Senhor faz infinitamente mais do que Infinitamente pensamos, mais. pedimos. Isso. Muito bom, muito bom. Por isso, nós podemos falar, sem medo de errar, que tudo vale a pena com Deus. Amém. Vale a pena viver com Jesus. E todas as coisas, não é música, não é só palavra lançada, né, ao vento, mas todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E uma vez eu vi alguém dizer assim, como alguém pode dizer que algo melhor está por vir? Não existe isso. O melhor já está aqui. A gente tem o melhor aqui, mas Deus sempre vai nos surpreender. Verdade. Porque alguma coisa tremenda ainda está por vir. Amém. Porque Ele sempre faz além, esse né? é o nosso Deus. Deus sempre nos surpreende, Amém. né? Então eu quero dizer para vocês duas aí, Amém. que Deus vai surpreender vocês. Eita, A glória! Algo tremendo está por vir. né? Receba, irmão. Tremendo, lindo. Amém, eu creio. sabe? Maravilhoso. Eu brinco, mas eu creio. Amém. Amiga, faz as nossas... Eu brinco, mas é verdade. Eu brinco, mas eu quero. Amiga, faz as nossas Ai, três perguntinhas finais. Como que fala? Nessa atmosfera, né? De gratidão, de amor, de tudo. Eu quero que a senhora fale para nós aqui, né? Para quem também está nos assistindo, em qual é o amor da sua vida? O maior amor da sua vida? O maior amor da minha vida, sem nenhuma sombra de dúvida, Yes. é Jesus. Jesus Christ. Ele que mudou a história. Jesus muda a história. Ele muda a história. Ele é o Senhor da vida, né? Jesus é tão assim tremendo que por mais que você sofra, por mais que você passe por dificuldades, né? Quando você sai da luta, você se apaixona cada dia mais. Cada dia mais por Ele. Ele é a razão de tudo. Sem Jesus, nada vai valer a pena. Jesus é a razão de tudo. Amém. E uma das coisas que eu mais sou agradecida a Deus, pela bondade, a misericórdia dEle, Ele tem nos ajudado, né? Muitas vezes as pessoas perguntam isso pra gente, né? Por que a gente teve um bom resultado com os filhos? Deus, Ele nos deu a graça de imprimir Jesus no coração deles. Amém. Aleluia. E se, porventura, eu morrer hoje, eu morro realizada, porque consegui passar esse legado. Amém. Jesus Cristo Que lindo. no coração dessa geração, né? Linda. Maravilhosos. É a maior realização da minha vida. Amém. Da minha vida. E quando as pessoas me perguntam qual é a receita? É viver Jesus, né? Amém. E cada um deles, do jeitinho deles, da maneira deles, são muito apaixonados por Jesus. Amém. E essa é a E- grata satisfação. Qual seria o versículo que realmente é aquele que até hoje é cravado assim no coração da senhora como o seu versículo? Bem, minha mãe fala que o dela, é dela, é Salmo 40. E qual seria o seu? O meu versículo, ele é um versículo que me impulsiona a continuar a missão. Porque tem muito dentro de mim da missão, do cumprimento da missão.
né? Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que a gente não entende, né? Que ele enviou o único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E cada vez que eu recito isso, eu quero que isso esteja muito vivo dentro de mim, porque eu quero passar isso. Eu sinto muita necessidade de passar isso para outro, né? E é um versículo que me impulsiona a lembrar todo instante, eu estou numa missão. E a minha missão é dizer ao outro quanto Jesus Cristo ama, o quanto Deus o amou, né? Deus nos amou antes mesmo da gente conhecê-lo, né? Existia uma música na nossa juventude que a gente cantava muito. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste, vem, né? Então, esse é o versículo da minha vida. Amém. Tá. Amém. Muito bom. E qual seria o louvor agora? Louvor A agora. senhora poderia dizer que é o seu louvor assim que... Esse louvor, ele me fez acreditar, sabe? Que Deus deixaria minha filha conosco. Amém. A Emily tem muita história ainda Amém. para realizar e viver. Amém. E o Senhor trouxe essa canção no tempo que ela estava lá no hospital, né? E foi tão forte, tão tremendo viver esse momento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E quando ela chegou do hospital, ela estava lá no sofá, ainda com a carinha toda inchada. O nosso menino prodígio, ele cantou tão lindinho, né? Para ela. Todas as coisas, ele falava cooperam. Eu vou repostar para ficar lá no meu Facebook. Ele cantando todas as coisas cooperam. Vamos cantar então para a gente finalizar? É uma realidade, viu? Todas as coisas cooperam. Amém. Todas. Ainda que a gente não entenda. Né? Tudo está cooperando, Está para o nosso para bem. o nosso bem. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Que lindo. Demais, demais. Ai, gente. Bom, emocionada. estamos chegando ao fim, né, desse episódio. Mãe, obrigada pela presença, pelas histórias, pelo testemunho. Que Deus continue te Maravilhoso. abençoando, que você ainda tenha muitas outras histórias para viver e contar Amém. aqui na Terra, em nome de Jesus. Eu vou só agradecer os nossos patrocinadores, só agradecer para a gente realmente encerrar. Amém. Net Salgados, obrigada pelo patrocínio. Pati, Chocopati, muito obrigada pelo obrigada. patrocínio. E Carol Abraba. Carol Abrava, personal Carol Lima. Isso. Muito obrigada. E para vocês que estão assistindo, O nosso muito obrigada. muito obrigada. Assistindo, compartilhando, Isso. curtindo, comentando. Gente, dá uns coraçõezinhos pra gente, biscoita mesmo, tá bom? A gente fica muito feliz com isso. Muito obrigada, muito E obrigada. rapidinho, ó, se você quiser também ser um patrocinador, tem lá as nossas páginas, você pode entrar em Importante. contato, tá bom? Aí você vai falar também, ai, Tati, mas eu não tenho nada, tal. Não tem problema, você pode patrocinar a gente da mesma forma através de um Pix. Boa. E a gente agradece. Muito bom. E é isso, chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. pastora. Tchau, gente.